O primeiro reinado é a fase do Brasil que corresponde ao governo de Dom Pedro I. Ela tem início em 7 de setembro de 1822, com a independência do Brasil, e termina em 7 de abril de 1831, com a abdicação de Dom Pedro I. O governo de Dom Pedro I enfrentou muitas dificuldades para consolidar a independência, pois no primeiro reinado ocorrem muitas revoltas regionais, opções políticas internas. Em algumas províncias do norte e nordeste do Brasil, militares e políticos ligados a Portugal não queriam reconhecer o novo governo de Dom Pedro I. Nessas regiões ocorreram muitos protestos e reações políticas. Nas províncias de Grão-Pará, Maranhão, Piauí e Bahia ocorreram conflitos armados entre tropas locais e oficiais. Constituição de 1824. Em 1823, durante a elaboração da primeira Constituição brasileira, os políticos tentaram limitar os poderes do imperador. Foi uma reação política à forma autoritária de governar o imperador. Neste mesmo ano, o imperador, insatisfeito com a Assembleia Constituinte, ordenou que as forças armadas fechassem a Assembleia, e alguns deputados foram presos. Dom Pedro I escolheu 10 pessoas de sua confiança para elaborar a nova Constituição. Esta foi outorgada em 25 de março de 1824 e apresentou todos os interesses autoritários do imperador, além de definir os 3 poderes políticos, legislativo, executivo e judiciário, e também criou o poder moderador, que era exclusivo do imperador, que lhe concedia diversos poderes políticos. As províncias de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará formaram, em 1824, a Confederação do Equador. Era a tentativa de criar um estado independente e autônomo do governo central. A insatisfação popular com as condições sociais do país e o descontentamento político das classes médias e fazendeiros da região com o autoritarismo de Dom Pedro I foram as principais causas deste movimento. Em 1824, Manuel de Carvalho Paes de Andrade tornou-se líder do movimento separatista e declarou guerra ao governo imperial. O governo central reagiu rapidamente e com todas as forças contra as províncias separatistas. Muitos revoltados foram presos, sendo que 19 foram condenados à morte. A confederação foi desfeita, porém a insatisfação com o governo de Dom Pedro I só aumentou. Guerra da Cisplatina. Este foi outro fato que contribuiu para aumentar o descontentamento e a oposição ao governo de Dom Pedro I. Entre 1825 e 1828, o Brasil se envolveu na Guerra da Cisplatina, conflito pelo qual está a província brasileira, atual Uruguai, reivindicando a independência. A guerra gerou muitas mortes e gastos financeiros para o Império. Derrotado, o Brasil teve que conhecer a independência da Cisplatina, que passou a se chamar República Oriental do Uruguai. Eu vou falar um pouco sobre o desgaste e crise política durante o governo de Dom Pedro I. 9 anos após a independência do Brasil, o governo de Dom Pedro I estava extremamente desgastado. A população estava descontente com a situação social do país. A derrota da Guerra da Cisplatina gerou prejuízos financeiros e sofrimento para as famílias dos soldados mortos. Além disso, teve revoltas e movimentos sociais de oposição que foram desgastando aos poucos o governo imperial. Em março de 1831, após retornar de Minas Gerais, Dom Pedro I foi recebido no Rio de Janeiro com protestos. Alguns até jogaram garrafas no imperador, conflito que ficou conhecido como a Noite das Garrafas. Eu vou falar um pouco sobre a abdicação. Sentindo uma forte oposição ao seu governo e o crescente descontentamento popular, Dom Pedro I percebeu que não tinha mais autoridade e força política para se manter no poder. Em 7 de abril de 1831, Dom Pedro I abdicou-se em favor do seu filho Pedro de Alcântara.
então com apenas 5 anos. Logo após deixar o governo, Dom Pedro I foi para a Europa. O período residencial é uma época da história do Brasil por volta de 1831 e 1840. Quando o imperador Dom Pedro I abdicou seu poder em 1831, seu filho herdeiro do trono, Dom Pedro de Alcântara, tinha apenas 5 anos de idade. A Constituição brasileira do período determinava, neste caso, que país deveria ser governado por regentes, até o herdeiro atingir maioridade de 18 anos. Eu vou falar um pouco sobre a crise política que aconteceu durante o primeiro reinado. A crise política aconteceu principalmente pela disputa do governo entre diversos grupos políticos, os restauradores, que defendiam a volta de Dom Pedro I ao poder, os moderados, que defendiam voto só para rico e continuação da monarquia, e os exaltados, que queriam reformas para melhorar a vida dos mais necessitados e voto para todas as pessoas. Golpe da maioridade e fim do período regencial. Os políticos brasileiros e grande parte da população acreditavam que a grave crise que o país enfrentava era fruto, principalmente, da falta de um imperador forte e com poderes para enfrentar a situação. No dia 23 de julho de 1840, com o apoio do Partido Liberal, foi antecipada pelo Senado Federal a maioridade de Dom Pedro II, antes de completar 14 anos, e declarado o fim das regências. Esse episódio ficou conhecido como golpe da maioridade. Foi uma forma encontrada pelos políticos brasileiros de dar o poder e autoridade ao jovem imperador, para que as revoltas pudessem ser debeladas e a ordem restaurada no Brasil. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right for some. Começou. Prepara o papel. As províncias de Pernambuco, Paraíba... Precisa, mano, deixa ele sozinho, que daí ele não perde a graça. Tá. 4. Deixa, Giovana. Deixa, Giovana, não ri. 4. Deixa, Giovana, não ri, Giovana. Para, João Vitor! Para, Giovana! Fica abaixo. Se você levantar, ele vai rir mais. Já foi 40 segundos de áudio, de vídeo.